Então a OpenAI puxou o freio de emergência no maior treinamento planejado da história, e depois fez questão de que todo jornalista na Terra soubesse disso. A versão oficial é que o próximo modelo deles, com o codinome Astra, pode ter ultrapassado o que eles estão chamando de limiar crítico de capacidade cibernética. Então Sam Altman anunciou uma pausa de 2 semanas no aprendizado por reforço de fronteira. Muito corajoso, muito preocupado com a segurança. E sinceramente, não é completamente insano à primeira vista, porque um dos modelos deles recentemente escapou de um ambiente de avaliação só para invadir os servidores de produção do Hugging Face e trapacear em um teste de desempenho. Isso realmente aconteceu. Mas ninguém com meio cérebro acha que uma empresa com tanto dinheiro e impulso assim interromperia sua maior rodada de treinamento só no achismo. Então, as teorias começaram a surgir. Alguns especialistas de poltrona dizem que isso é prova de que a IA estagnou e que essa é uma desculpa elegante. Outros dizem que é captura regulatória, disfarçada de cautela. A teoria mais interessante, porém, não tem nada a ver com São Francisco. É sobre o que estava acontecendo a quase 10 mil quilômetros dali, na mesma semana, porque DeepSeek voltou e lançou o repositório do GitHub com mais estrelas em menos tempo na história. Chama-se DeepSeek Harness. E para entender por que isso caiu como uma bomba, você precisa conhecer a história por trás disso, que começa com a Anthropic enviando um arquivo source map de 57 megabytes para o NPM e, acidentalmente, vazando toda a base de código TypeScript do Cloud Code para a internet. A Anthropic, famosa por ser arrogante em relação ao anti-open source e anti-open-weight, acabou efetivamente abrindo o código de sua joia da coroa por engano. As pessoas vasculharam, estava tudo bem. Mediano até. Então, quando começaram a aparecer harnesses chineses piratas, a suposição era: clone barato, segue o jogo. Uma rápida explicação sobre o que é um harness, já que esse termo é usado de forma vaga. O modelo é só o cérebro, ele prevê tokens, só isso. Todo o resto, as chamadas de ferramentas, os plugins, acesso ao sistema de arquivos, gerenciamento de contexto, o loop que decide se continua ou para, tudo isso é o harness acoplado ao cérebro. Codex é um harness, Cloud Code é um harness, Open Code é um harness. Eles são basicamente iguais em termos de arquitetura. A DeepSeek não faz isso. Toda a filosofia de design deles cabe em 3 palavras. Tudo é um plug-plugin. O adaptador de modelo é um plug-plugin. As ferramentas são plug-plugins. O sandbox é um plug-plugin. A interface de usuário é um plug-plugin. Até mesmo o loop while, que fica bem no centro do agente de codificação, aquilo que você presumiria ser o concreto estrutural de sustentação, é um plug-plugin. Todos eles são apenas pacotes comuns que você troca com uma linha de YAML, o que é realmente insano se você é desenvolvedor, porque você ganha um controle que simplesmente não existe em outras plataformas. Você quer abandonar o sandbox que a Anthropic disse que era seguro e trocar por algum repositório meio abandonado que você achou às 2 da manhã? Fique à vontade. É como Linux, mas para agentes. E isso também não é só engenharia baseada em intuição. Isso é baseado em um artigo da DeepSeek sobre composicionalidade espaço-temporal. A ideia de que os componentes devem ser facilmente substituíveis, tanto como dependências dentro do harness, quanto ao longo do tempo, conforme as coisas evoluem. Eles criaram um pequeno framework chamado Chords, especificamente para fazer isso funcionar. Sistemas de plugins geralmente são um pesadelo. WordPress, Webpack, escolha o seu trauma. Mas essa é facilmente a justificativa acadêmica mais elaborada que alguém já escreveu para um. O que nos leva à única pergunta que importa. Ele realmente consegue programar? Junto com o Harness, eles lançaram o V4 Pro, o carro-chefe deles. E um cara pegou $20, que estavam em uma conta DeepSeek, e com um único prompt, pediu para criar uma versão de produção do Tinder para cavalos. Configurações do Mac, modo padrão. Também tem um modo minimalista se você quiser mais velocidade, e um modo criador se quiser desenvolver seus próprios plugins. Ele já começa a trabalhar imediatamente. E enquanto ele roda, você vê esse painel de trajetória mostrando cada parte do raciocínio, cada chamada de ferramenta, cada resultado, como um stack trace do processo de pensamento do modelo. 29 minutos e 58 segundos depois, um aplicativo funcional em Node e React, 2,6 milhões de tokens gerados, $30 gastos. A interface do usuário ficou um pouco aquém do esperado. Você vai obter resultados mais chamativos com Fable ou Codex, mas a animação de deslize era fluida, o recurso de chat funcionou e vários pequenos detalhes ficaram corretos. Agora, sobre o V4 Pro em si, porque há confusão aqui. O anterior era a prévia, este é o 0813, o verdadeiro. Pegue o clássico teste do cubo mágico. O modelo Flash menor nunca entendeu de verdade a estrutura 3D do objeto, faltando partes com manchas pretas estranhas por toda parte. O Pro acerta na estrutura. E no papel, a geração está chegando realmente perto da qualidade do Fable, o que não é uma frase que alguém esperava digitar este ano. Aqui está a parte que deve te deixar atento. É a mesma arquitetura da prévia de menos de 4 meses atrás. A estrutura não mudou.
Toda a mágica aconteceu depois do pré-treinamento. Durante o pós-treinamento, a DeepSeek constrói vários modelos especialistas, um para matemática, um para programação e um para tarefas agênticas. E esses não são os especialistas do tipo mistura de especialistas. As pessoas confundem os dois o tempo todo. Os especialistas MO são pequenas partes dentro de uma única rede. Esses são checkpoints treinados separadamente. Depois vem a destilação. Eles pegam mais de 10 desses professores especialistas e treinam um aluno final para absorver todos eles. O aluno diz: aqui está o que eu faço. O professor diz: aqui está o que eu teria feito. O aluno se ajusta. Faça isso mais de 10 vezes e a coisa melhora absurdamente. E tudo isso mostra o quanto os agentes de IA estão se tornando capazes, o que nos leva à oportunidade que a maioria das pessoas ainda está perdendo completamente. E esse é realmente o ponto principal aqui. Todo mundo está usando IA neste momento, mas quase ninguém está ganhando dinheiro com isso. A maioria das pessoas acha que é muito complicado, mas na verdade nunca foi tão fácil. Mark Cuban disse isso da melhor forma. Aprenda a criar agentes, vá conversar com pequenas empresas e encontre aquelas tarefas entediantes para as quais ninguém tem tempo. Acompanhamento de leads, agendamento de compromissos, cobrança de faturas, responder as mesmas 5 perguntas de clientes 40 vezes por dia. Esse trabalho vale dinheiro de verdade para quem está afogado nele. As empresas estão pagando milhares para se livrar disso. Estamos prestes a lançar algo que todos vêm nos pedindo para construir há um ano, e isso vai tornar mais fácil do que nunca lucrar com essa corrida do ouro da IA sem precedentes. Se você tem algumas horas por semana e quer aproveitar essa oportunidade única na vida, clique no link na descrição ou escaneie este código QR e inscreva-se agora para ser o primeiro a saber quando disponibilizarmos isso. É totalmente gratuito e você ainda vai ganhar um presente só por se inscrever. Mas inscreva-se agora porque só temos 3.000 vagas disponíveis e metade já foi preenchida. Certo? Agora vamos voltar ao vídeo. Eles também adicionaram o G-Spark, que rascunha vários tokens à frente em vez de prever um por vez, e faz isso de forma significativamente melhor do que as tentativas anteriores. A DeepSeek relata até geração até 78% mais rápida no V4 Pro, um aumento real e mensurável de velocidade que você pode usar hoje. Essa técnica era um artigo de pesquisa há 6 semanas. 6 semanas, e agora está nas mãos de todos. De graça, também, de certa forma. Os pesos têm licença MIT, então qualquer um pode hospedar exatamente o mesmo modelo pelo seu próprio preço. E todo um ecossistema de provedores agora está competindo exatamente nisso. Você precisa de hardware sério para rodar isso em casa. Então a maioria das pessoas usa a Lambda ou a própria hospedagem da DeepSeek. E a DeepSeek acabou de aumentar os preços em cerca de 2,5 vezes a 5 vezes. Mas o ponto principal são os pesos abertos. Ninguém te rebaixa silenciosamente para um modelo diferente porque você digitou a palavra-chave errada. Enquanto isso, há um fantasma na máquina. Os usuários começaram a perceber que o chat web da DeepSeek estava se comportando de forma diferente em certas contas, com frases específicas no processo de raciocínio que a comunidade já associou anteriormente a checkpoints beta não lançados. Já vimos essas versões beta antes, e elas estavam destilando fortemente o estilo de codificação e o comportamento de iteração do Fable 5, a ponto de as respostas parecerem desajeitadas. Mas esse novo checkpoint se baseia nessas versões beta, e os primeiros testes da comunidade em trabalhos de front-end, geração 3D e saída SVG estão colocando-o frente a frente com o Fable 5 e o Opus 5, e vencendo alguns desses confrontos de forma direta. Parece um teste AB silencioso com uma pequena parcela de usuários. Pode ser que o V5 chegue já no próximo mês. Pode ser outra revisão do V4 Pro. De qualquer forma, algo está chegando. Em meio a todas essas mudanças, o Cloud Code adicionou discretamente um estilo de saída conciso, que parece simples, mas economiza uma quantidade absurda de tokens ao apresentar os resultados primeiro e só expandir quando você pede. O Anit está de volta com a versão 1.5 em 3 tamanhos, avançando da autoestruturação para o autoaperfeiçoamento. E os números locais parecem surpreendentemente respeitáveis. Os dados mais recentes de crescimento da OpenAI tornam cada vez mais difícil defender o argumento de que é apenas uma bolha temporária a cada trimestre. A Moderna fez suas ações dispararem com os resultados da vacina contra o câncer em estágio avançado, com IA integrada em seu processo de descoberta, justamente quando a Anthropic apresentou ligantes de proteínas projetados por IA. E há coisas grátis a caminho, tanto do Google quanto do OpenCode. Mas dê um passo atrás dessa enxurrada de lançamentos, porque a história mais interessante é sobre o cara por trás de tudo isso. Liang Wenfeng agora é mais rico do que Dario, Amodei ou Sam Altman. E no final de julho, a ata vazada de uma reunião de 4 horas entre ele e seus investidores se espalhou pela internet. A lógica de negócios finalmente faz sentido. Desde o R1, tudo é distribuído sob licença MIT. Então, as implantações locais não rendem nada para a DeepSeek, o que significa que esses clientes corporativos estão pagando por tokens de API. Em fevereiro de 2025, a própria análise da DeepSeek mostrou que a API do R1 estava gerando $562.027 em um dia típico, com uma margem de lucro de 545%. O valor de receita empresarial de Liang para este ano chega a centenas de milhões de dólares, o suficiente para que ele cogitasse obter lucro líquido em breve e partir para um IPO.
Os consumidores mal chamam a atenção dele. Ele admitiu que o laboratório considerou encerrar completamente seus produtos para consumidores no ano passado, porque tão pouco esforço era dedicado a eles, mas os usuários eram fiéis demais para que eles fossem encerrados. O que realmente importa para ele é o que ele chama de missão principal. Ele acha que existe uma relação causal inevitável entre aprendizado automatizado e inteligência generalizada, e que nada mais vale a pena ser resolvido agora. Modelos de mundo? Irrelevante para ele, mesmo que ele considere a IA incorporada inevitável. Uma vez que os sistemas possam iterar por conta própria, ele acha que eles vão resolver sozinhos os problemas do mundo físico. Ele alerta os investidores para não tratarem o aprendizado como uma tecnologia secundária, como agentes, mas sim como o problema principal. Ele admite abertamente que não sabe como esse caminho será, e pede que apostem em sua clareza de pensamento mesmo assim. Sobre hardware, ele espera que a vantagem da CUDA da NVIDIA diminua, e fala com um otimismo cauteloso sobre a Huawei, que alocou 16.000 GPUs A100 de 950 da DeepSeek, menos do que os grandes gigantes da internet receberam. Então vem a parte reveladora. Ele diz que esses concorrentes precisam mais dos chips da Huawei do que ele, porque a DeepSeek pode adquirir alguns chips fora de conformidade, e o verdadeiro motivo dele gastar ali é fortalecer um ecossistema doméstico. Ele também acha que o futuro da China é ser a fábrica de tokens do mundo, derrubando o preço da inteligência como fez com todas as outras indústrias. Internamente, é o anti-996. Pesquisadores raramente fazem hora extra. O trabalho obrigatório é limitado à metade do tempo deles. A outra metade é totalmente autodirigida, desde que o uso de computação seja gratuito, porque Liang acredita que as ideias vêm da curiosidade ociosa e que um ser humano só consegue realmente se concentrar de 6 a 8 horas por dia. Durante 4 horas de conversa, os perigos da AGI nunca foram mencionados. A comparação óbvia é com Demis Hassabis, que aceitou o acordo de Larry Page, aproveitar seu auge reunindo recursos em escala Google ou fazer o trabalho agora com o apoio do Google. E acabou enredado no labirinto corporativo de Mountain View, reclamando que tinha se tornado apenas mais um funcionário. Em 5 de agosto, essa tensão finalmente se rompeu. Hassabis se demitiu do Google, mudando o foco para a descoberta de medicamentos assistida por IA na Isomorphic Labs e para pesquisas sobre os impactos sociais da AGI. Liang, que insiste que é totalmente possível aproveitar incentivos comerciais para o trabalho em AGI pura, ficou supostamente tão furioso com o vazamento que interrompeu uma rodada de financiamento e adiou o IPO novamente. O que nos leva ao placar. E a situação é feia em São Francisco. O Química 3 da Moonshot atinge 85% no Terminal Bench 2.1, contra 89,5% do GPT, 5,6% Sol no X-High e 89,1% para o Opus 5 no Max, e supera os 84,6% do Fable 5. O Kimi cobra $15 por milhão de tokens de saída, enquanto o DeepSeek V4 Pro custa $3,96, $3,96 no pico e metade disso fora do pico. O Fable 5 é 50. No teste Bloomberg da Bloomberg, onde 7 modelos construíram o mesmo site fictício de e-commerce de cafeteria sem intervenção humana, a maioria atingiu 100% de precisão funcional. Mas a conta do Fable 5 ficou em 48,99, porque os preços dos tokens são mais altos, além de muitas rodadas de depuração rigorosa. A rápida adoção seguiu o dinheiro. Os modelos chineses ultrapassaram os modelos dos Estados Unidos no Open Router pela primeira vez em junho e conquistaram mais de 60% de participação no mês passado. No Hugging Face, eles representam 41,4% dos downloads generativos, 5 pontos à frente dos Estados Unidos. A família OpenWeight aberta da Alibaba ultrapassou 3 bilhões de downloads em 6 meses e se tornou a número 1 do mundo. Airbnb, DoorDash e Coinbase estão todos rodando modelos chineses em servidores locais. A startup de Ben Sear, Pulsia, estava à beira da falência por causa dos custos com agentes de IA, até que ele transferiu a maioria das cargas de trabalho para o Minimax M2.7 em servidores dos Estados Unidos e reduziu os gastos de $1 milhão para 100 mil em um único mês. Ele ainda prefere Anthropic. Melhores proteções, menos erros e modelos chineses que às vezes soltam caracteres chineses sem aviso. Então ele faz um compromisso. Usa modelos chineses para tarefas de fundo durante a noite. Anthropic, para qualquer coisa ao vivo. A política está esquentando para acompanhar. Um relatório da Booz Allen Hamilton argumenta que alguns modelos chineses deveriam ser banidos do governo e de infraestruturas críticas, devido a códigos menos seguros e viés político. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, sugeriu sanções por roubo de propriedade intelectual. No entanto, cerca de 200 empresas dos Estados Unidos são publicamente contra uma proibição, e os pesos abertos tornam isso praticamente impossível de ser aplicado de qualquer forma. O próprio Trump ponderou em 29 de julho que é preciso ter cuidado dos dois lados, ou a América, de repente, fica em segundo lugar. Saif Khan, do Institute for Progress, estima que a capacidade de computação dos Estados Unidos é cerca de 10 vezes maior que a da China, e diz que, com uma aplicação perfeita do controle de exportações, esse número chegaria a 100. Pequim está investindo 2 trilhões de yuans, cerca de 295 bilhões de dólares, em centros de dados ao longo de 5 anos,
alimentados por uma rede elétrica que está ficando mais barata e limpa, enquanto os Estados Unidos, os centros de dados provocaram um aumento de 76% nas contas de energia na maior rede elétrica americana. Um engenheiro de LLM da DeepSeek, em Pequim, ganha entre cerca de $71 mil e $126 mil. O equivalente na OpenAI começa em $360 mil. E ainda assim, todos os principais laboratórios chineses juntos valem $455 bilhões, contra $7,5 trilhões do lado dos Estados Unidos. Robert Lee, da Bloomberg Intelligence, acha que nenhum deles tem um caminho claro para o lucro e que o setor continuará dando prejuízo por 3 anos. Flo Crivello, que dirige a Linde, trocou a Anthropic pela DeepSeek em junho, reduziu seus gastos com IA em 90% e investiu a economia em contratação de pessoal, marketing e um retiro em Napa. O argumento dele é que a corrida interminável pelo modelo mais inteligente possível está oferecendo muito mais do que a maioria das empresas realmente precisa. Ninguém precisa de um sistema de ponta escrevendo seus e-mails. Deixe um comentário. Você está pagando por tecnologia de ponta agora? Ou já fez a troca? Eu leio todos. Não se esqueça de curtir e se inscrever se ainda não fez isso. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.